E aí, meus amigos da Loteca, Loteca 1128, não fui tão bem na 1127 como eu gostaria, mas bora lá. Repetindo aqui, tá? 16 cartõezinhos, 2 triplos em cada cartão, esse joguinho aqui vai ficar R$ 216. Jogo 1, vamos lá, sem enrolação, jogo 1, Grêmio Internacional, o famoso Grenal, o Grêmio é o 18º, 2 vitórias, 6 derrotas, como mandante, foram 2 vitórias e 2 derrotas. Grêmio com desfalques importantes, como Diego Costa, está machucado, PP foi expulso. Fora o desânimo, né, do time, né? O Internacional é o 9º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 2 derrotas. Bem empolgado aí com a vitória sobre o Corinthians. Tem 8 jogos, sem empates, não empatou os últimos 8 jogos. Joga em campo neutro, aliás, jogo em campo neutro, né, em Curitiba. Vejo o Internacional aí com o elenco um pouquinho melhor depois que mostrou contra o Corinthians, e o Grêmio não foi tão bem no último jogo. No Gauchão foi Internacional 3, Grêmio 2. Acho que o favoritismo aqui vai ser um joguinho de compadre, tá bom? Deve ficar mais pro empate. E se alguém tiver que ganhar pelo que demonstrou nos últimos jogos, aí eu acho que eu fico com o Internacional. Então aqui eu vou dar o meu favorito aqui, é o empate e 8 cartõezinhos no Internacional. Jogo 2, Criciúma e Botafogo. Criciúma é o 14º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando em Criciúma, não venceu. São 2 empates, 2 derrotas. Fez gol nos 8 jogos do campeonato. Média de 1 e 2 gols por jogo, tá? O Botafogo, por enquanto, é o líder. 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Tem jogo hoje ainda, quinta-feira à noite. Fora do Rio foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Está 5 jogos sem perder. Faz gol em todos os jogos, tá? Os dois fazem gols, os dois fazem bastante gols. Só que o Criciúma vai melhor fora de casa, tá? E dentro de casa não tem tão bem. E o Botafogo tentando fazer a mesma campanha que o ano passado, né? O ano passado foi muito bem o Botafogo. Favoritismo aqui para mim é o Botafogo. Só que como o Criciúma está em casa e ainda não venceu, uma hora vai ter que ganhar esse jogo, né? E pode ser esse aqui contra o Botafogo, por que não? O meu favoritismo aqui seria o Botafogo, né? Eu vou fazer um empatezinho aqui e vou fazer um triplo para garantir aqui, caso o Criciúma queira estragar a festa do pessoal da Loteca aí. Jogo 3, CRB e Guarani. CRB é o 18º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas em Maceió. 2 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu em casa, mas encarou os times da parte de baixo da tabela, tá? E agora vai pegar o Lanterna. Parece mais fácil, né? O Guarani é o último, 1 vitória, 2 empates, 8 derrotas. Fora de Campinas foram 5 jogos e 5 derrotas. Levou 13 gols fora e fez 3. Esses dois times aqui jogaram 12 vezes em Maceió, tá? Aliás, jogaram 12 vezes, tá? E o Guarani não venceu nenhuma, não foi em Maceió, tá? Jogaram 12 vezes e o Guarani não venceu nenhuma. Mas tudo tem a primeira vez, né? E o Guarani fez os 2 últimos jogos aí com muita vontade de vencer. Não ganhou por detalhes, tá? Não descarta aqui uma vitóriazinha do Guarani, que uma hora vai vir, tá? Mas eu fico aqui com o CRB como favorito e vou desdobrar aqui 8 cartõezinhos no empate. Jogo 4, Cuiabá e Atlético Goianiense. Cuiabá é o 13º colocado, 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Jogando no Mato Grosso foi 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nesses 5 jogos em casa, em 4 deles não fez gol, tá? O Atlético Goianiense está logo embaixo, é o 15º, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Fora de Goiânia foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Esses dois times aqui jogaram 5 vezes e empataram as 5 vezes que se enfrentaram, tá? Só que o Cuiabá aqui vem de 2 ótimas vitórias. Favoritismo do Cuiabá, tá? Não acredito que o Atlético Goianiense vença esse jogo, mas o empatezinho é possível sim, tá? Eu vou desdobrar aqui 8 cartõezinhos no Cuiabá e 8 no empate. Jogo 5, Ituano e Brusque. O Ituano é o 19º colocado, 2 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, jogando em Itu. Foram
2 vitórias e 4 derrotas, não empatou. Está a 4 jogos sem vencer. Perdeu os 2 últimos em Itu. Perdeu para o Avaí e para o Paysandu. Pega o Brusque, que é o 17º, 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Fora de Brusque ainda não venceu. Foi um empate e 4 derrotas. Os 11 jogos, em 6 não conseguiu fazer nenhum gol, tá? O Ituano aqui é um pouquinho mais favorito, tá? Mas é um joguinho bem feio, tá? Tanto do Ituano quanto do Brusque. Os três estão devendo muito ainda esse ano, não mostraram nada. Eu acho que o favoritismo aqui, apesar de ser Ituano, eu acho que um bom palpite seria o empate. Mas com a possibilidade do Brusque vencer aqui, eu vou fazer um triplo também aqui nos meus 16 cartões, tá? Jogo 6, Vasco e São Paulo. O Vasco é o 16º colocado, 2 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Em São Januário são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Está a 4 jogos sem vencer o Vasco, hein? São Paulo é o 7º, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, fora do Morumbi. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Está a 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 jogos, o Vasco não venceu o São Paulo, tá? Com certeza aqui o favoritismo é do São Paulo, tá? Tropeçou aí contra o Cuiabá, né? Mas eu acho que o São Paulo é muito mais time que o Vasco. Essa derrota para o Cuiabá deve acordar um pouquinho o time aqui. Eu acho que o São Paulo pode vencer esse jogo. Eu vou seco no meu 16 cartões no São Paulo. Não descartando a possibilidade do Vasco ganhar esse jogo e até mesmo um empatezinho, tá? Mas eu acho que o São Paulo é favorito, eu vou de São Paulo. Jogo 7, Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense brigando pela liderança, né? É o 3º colocado. 5 vitórias, 3 empates, só 2 derrotas. Em Curitiba são 4 vitórias e 1 empate. Não perdeu em casa ainda o Atlético Paranaense. Em 10 jogos, em 5 não levou gol. E em 4 jogos só levou 1 gol. Ótima campanha do Atlético Paranaense, a defesa está muito boa. O Corinthians é o 17º, 1 vitória, 4 empates, 5 derrotas. Fora da sua arena não conseguiu vencer, é 1 empate e 4 derrotas. Dos 10 jogos, em 7 não conseguiu fazer gol. 6 jogos sem vencer. E o Atlético Paranaense vem de 2 empates de 1-1 contra o Botafogo e contra o Flamengo. Cara, o Atlético Paranaense está jogando muito bem, né? Tá bem melhor, o time corre bastante, tá? Tem tudo para ganhar do Corinthians fácil. Só que o Corinthians é um time muito retranqueiro, então pode acabar complicando um pouquinho o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense favorito, tá? Mas eu vou desdobrar aqui 8 cartõezinhos no empate também. Jogo 8, Bahia e Cruzeiro. Bahia aí com 2 pontinhos do líder, é o 4º colocado, 5 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. Em Salvador são 4 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu em casa o Bahia. Fez gol nos 9 jogos do Brasileirão. O Cruzeiro é o 6º colocado, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fora de Minas, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Nos 5 jogos fora, em 3 deles não fez nenhum gol. Outro joguinho aqui, Bahia completamente favorito em casa, tá? Não dá para descartar aqui um empatezinho, tá? Mas eu vou seco no Bahia. Jogo 9, Fluminense e Flamengo. O Fluminense, incrível, né? Mas é o lanterna do Brasileirão. Tem um ótimo elenco, mas é o lanterna. O time não está bem. 1 vitória, 3 empates, 6 derrotas. Como mandante, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 7 jogos sem vencer. Levou o gol em todos os jogos como mandante. Flamengo é o 2º, pode virar líder hoje. 5 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. Como visitante, 2 vitórias, 3 empates, não perdeu ainda. Pode chegar aqui nessa rodada aqui do final de semana como líder, tá? Nos últimos 7 jogos entre Fla-Flu, o Flamengo venceu 3 e empatou 4. No Campeonato Carioca, na 10ª rodada, Flamengo 2, Fluminense 0. Se enfrentaram na semifinal no primeiro jogo 0-0.
E no segundo jogo, Fluminense 0, Flamengo 2. Gente, o Flamengo bem favorito, né? Muito mais time que Fluminense. Eu vou seco no Flamengo. Jogo 10, Chapecoense e Paysandu. A Chapecoense, a 12ª colocada, 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Em Chapecó, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 8 jogos, só conseguiu fazer 3 gols. O Paysandu é o 16º colocado, 2 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Fora de Belém, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Em 6 jogos fora, em 3 deles não conseguiu fazer nenhum gol. Chapecoense um pouco mais favorito pelo fator casa, tá? Não chega a ser aquele favoritismo absoluto, mas eu acho um bom palpite aqui, é o empatezinho, tá? E vou desdobrar aqui 8 cartõezinhos na Chape. Jogo 11, Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético Mineiro é o 10º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Jogando em Belo Horizonte, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota. Levou uma goleada no último jogo do Palmeiras, né? Acho que isso aqui pode acordar o Atlético Mineiro, hein? Fortaleza é o 12º, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Fora do Ceará, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Também levou uma goleada no último jogo como visitante, tá? Dos 4 jogos fora, o Fortaleza só fez gol na primeira rodada. Atlético Mineiro bem favorito, né? Só que o Fortaleza não é um time fraco. Tá jogando muito bem o Fortaleza, tá? Acho que o Atlético Mineiro é favorito, mas eu vou desdobrar aqui 8 cartõezinhos do empate também, e o empate é meu palpite principal, hein? Jogo 12, Palmeiras e Juventude. Palmeiras é o 5º colocado, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em casa, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Nos 4 jogos como mandante, nos 3 primeiros não fez gol. Tá? O Juventude é o 11º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Fora de Caxias ainda não venceu, 2 empates, 2 derrotas. Fez gol pelo menos 1 gol nos 9 jogos, tá? Fez gol... aqui eu não lembro que eu marquei, esquece o negócio do gol, tá bom? Palmeiras favorito, né? Não tem como imaginar ser diferente. E eu vou marcar Palmeiras seco aqui nos meus 16 cartões. Jogo 13, Bragantino e Vitória. O Bragantino é o 8º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Jogando em Bragança foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em casa tem média de 1 gol por jogo. O Vitória é o 19º colocado, 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas. Bragantino e Vitória se enfrentaram aqui 10 vezes, tá? E nunca empataram, tá? Bragantino completamente favorito. Vou ver aqui o Vitória, que eu não sei se eu coloquei na Bahia, eu coloquei fora da Bahia, mas tá, eu acho que é, mas não vou palpitar aqui o histórico do Vitória fora de casa, tá bom? Mas o Bragantino favorito, eu vou seco no Bragantino. Jogo 14, Vila Nova e Goiás. Vila Nova é o 11º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Como mandante, não perdeu, 4 vitórias e 1 empate. Pega o Goiás, é o 6º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como visitante, foi 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Como visitante também não fez gol nos últimos 3 jogos, tá? No Campeonato Goiano, na 6ª rodada, foi 0-0. Gente, isso aqui é um jogo de praticamente os dois times estão jogando em casa, né? Como o Fla-Flu também, tá? Eu acho aqui que o Goiás é um pouquinho mais favorito, mas eu acho que o favoritismo mesmo aqui é pro empate, tá bom? Então vou jogar aqui 8 cartõezinhos do Goiás e vou desdobrar 8 cartõezinhos do empate. Voltando aqui no jogo 13, enquanto eu falava, eu consultava aqui. O Vitória fora de casa não venceu, tá? Foram 2 empates e 2 derrotas, deixando aí do Bragantino mais favorito ainda. Pessoal, tá aí meu jogo, tá bom?
Onde tem o X ali no duplo é o que eu vou desdobrar. 2 triplos nos meus 16 cartões, tá? E 5 secos nos 16 cartões. Boa sorte aí para todo mundo, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí a dar uma escolhida nos palpites, tá bom? Detalhe, pessoal, isso aqui é o meu jogo, tá? Isso aqui é só uma informação a mais para vocês poderem aí escolher o que vocês vão jogar, o que vocês acham, como é que tá mais o time em casa e o adversário fora de casa. Eu acho que esse aqui é um ponto bem importante, tá? E outro detalhe importante é como é que eles estão fazendo gols, porque um time que fica muito tempo sem fazer gol, o ataque não tá bom, um time que leva muito gol, a defesa não tá boa, né? Eu procuro tentar assistir os máximos dos jogos, né? Para não ficar só no papel, só no que tá escrito. Então, quando eu falo que o time tá bem, é favorito, para mim é favorito mesmo, tá? Os meus 5 secos aqui, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Bragantino e Bahia, eu acho que são realmente os 5 times que podem ganhar aqui esse jogo. Os outros são aqueles que eu não tenho certeza que pode ganhar não, tá? Pode dar ali qualquer coisa. Pessoal, tá aí meu palpite, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo e bom final de semana. Até semana que vem.